noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Hoje foi me dada uma missão. Misericórdia. Aleluia. A missão de trazer a palavra do Senhor Jesus. Como a irmã Larissa falou quarta-feira passada, né? Foi uma bênção, um culto. Deus, ele ministrou muito ao meu coração. E como eu falei, a Larissa falou, né? Quando o pastor faz o convite lá, a gente fica nervosa. E na segunda-feira o pastor mandou uma mensagem para mim trazer a palavra. E eu fiz igual a Larissa, eu estava lavando louça, aí eu disse, meu Deus, o que é que eu falo? Aí demorei um pouquinho para responder. Aí depois eu fui lá, amém, pastor. Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? E no mesmo tempo, já fui lá para a área, comecei a estender a roupa. E o Senhor me deu um tema, florescendo no deserto. E quando nós fomos lá na casa da irmã fazer, estava numa campanha, lá e eu sentada lá no sofá, e acabou, né? Foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. Eu saí daquele lugar renovada, saí de lá maravilhada, porque Deus, ele agiu naquele lugar e a Nadir começou ali a orar, e o Senhor confirmou o tema da pregação, que ela falou assim, nós estamos aqui, nós mulheres, nós estamos florescendo no deserto. E eu falei para o Senhor, amém, Pai. Então, o que eu vou falar? Ele falou, fala aquilo que você vive. Então, eu não preparei esboço nenhum. O que eu vou pregar é aquilo que eu estou vivendo e as palavras que foram ministradas em todo esse deserto, esse processo. E cada uma que o Senhor ministrou em mim, ou eu anotava, ou eu deixava cravada no meu coração. E eu vou compartilhar aqui uma palavra em Isaías 35, verso 1, que fala assim, o deserto é o lugar solitário, se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como rosa. Eu disse, obrigada, Jesus, pela palavra. E eu falei, Senhor, eu não tenho esboço. Então eu vou pregar o que eu estou vivendo nesses 2 anos de deserto, de processo, mas que tem me ensinado a cada dia viver na dependência de Deus. E aqui como fala, né, o deserto é um lugar solitário. Se alegrarão disto e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Aí, vários versículos da Bíblia, quando a gente vai ler, fala muito de ermo. Aí eu disse, vou pesquisar o que é ermo. E fala assim, refere-se a um lugar desabitado, solitário, muitas vezes traduzido como deserto. Ele representa não apenas um ambiente geográfico de escassez e de provações, mas também de um espaço espiritual de dependência, reflexão, intimidade e preparação para o encontro com Deus. Então aqui eu já vou começar a minha ministração, que fala assim que o deserto, ele é um lugar solitário. E é mesmo. Todos aqui, eu creio que já passaram por desertos. É porque não tem um cristão que fala assim, eu nunca passei por deserto. Acho que isso não existe. E eu já passei vários processos, vários desertos. Mas o deserto mais dolorido que eu vivo hoje
faz 2 anos, acho que, não sei se todo mundo sabe, faz 2 anos que eu falo assim que eu não perdi a minha filha. O céu resgatou a minha filha para salvação. E quando tudo aconteceu, minha filha tinha recém-chegado aqui em Ribeirão, tinha 20 anos, muitos sonhos, muitos projetos, ia terminar a faculdade, faltava 2 anos para concluir. Então a gente tinha muita coisa que a gente planejava juntas. De eu ir lá levar o chapeuzinho dela, levar lá. Então tinha muitas coisas ali que a gente tinha programado. E quando chegou dia 23 de abril de 2024, foi encerrado esse ciclo. Os sonhos foram enterrados. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? O meu mundo, naquele momento, acabou, né? Entre aspas. Acabou. Eu disse, o que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Um pedaço de mim foi arrancado. Será que eu vou voltar a sorrir mais uma vez? Será que eu vou ter força para ficar de pé? E o que eu faço? E foi... Tudo aquilo aconteceu. Minha filha não passou nem 2 meses comigo. Menos de 2 meses, o Senhor levou ela. Foi fácil? Não. Não é fácil você entrar numa sala, ver a sua filha ali, sem vida, e você fazer uma oração. Ali, e eu falava assim para Deus, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, tinha 3 dias que ele tinha morrido. Se for da tua vontade, Senhor, faça um milagre na vida da minha filha, porque eu quero levar ela para casa. E eu, como aquela filha mimada, eu falava assim, não, tenho certeza que meu pai vai fazer. Eu sempre fui uma filha obediente, eu sempre procurei fazer a vontade dele. Eu tinha convicção, pastor, que eu ia sair com ela dali. Só que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E amém. E aconteceu tudo. Minha filha veio viva. Eu tive que levar ela num caixão para ser sepultada na cidade em que a gente morava. E foi muito dolorido. Eu me encontrava sem força. Eu me encontrava com o coração dilacerado, sem saber o que fazer. É como se naquele momento a minha vida tivesse perdido um sentido. E aonde foi que o Senhor ministrou, antes de tudo acontecer, o Senhor ministrou uma palavra lá em Efésios, que eu nem entendia o que era. Uma semana antes, o Senhor falou comigo assim, nitidamente, em Efésios, que falava assim, Efésios 6, do versículo 11 em diante, o Senhor falou para mim, revertes de todas as armaduras de Deus, para resistir no dia mau. E eu, nossa, acho que vem dia mau por aí. Eu vou ter que me revestir mais ainda das armaduras de Deus. Fui a cada dia mais buscando a Deus. Não entendi o porquê Deus tinha me dado essa palavra. Mas no momento quando tudo foi acontecendo, eu entendi porque eu precisava estar revestida das armaduras de Deus para que eu viesse resistir aquele dia mau que eu estava passando. Foi fácil? Tem sido fácil? Não. Tem dias que é difícil. Tem dia que há nuvens
estão cinzas. Tem dia que eu quero ficar na cama, sem ninguém me incomodar. E nesse processo eu vim de lá e fiquei uma semana em casa, não consegui ficar muito, fui trabalhar. E tinha vez que eu estava atendendo ali, e a lágrima vinha, eu corria no banheiro, tacava água na cara, respirava fundo e dizia assim: Jesus, me ajuda, eu preciso atender minhas clientes. Sentava ali como se tivesse acontecido nada, conversava. Às vezes eu dava uma palavra para a cliente que chegava ali, e Deus mesmo assim estava me usando. E quando tudo aconteceu, o Senhor me deu outra palavra. No momento lá que eu estava no hospital e eu saía de lá, a enfermeira falou assim: olha, a gente tentou fazer de tudo para sua filha, mas não teve jeito, né? Ela veio a óbito. E é uma notícia assim que acho que mãe, pai nenhum merece receber. Aí meu chão caiu, né? Eu chorava, acho que eu nem chorava, eu gritava ali. Meu marido ali no meu lado, me consolando. Aí as pessoas do meu trabalho vieram todos, o pastor, a Carol esteve ali presente. E recebi muitas mensagens ali de força. E Deus me deu uma palavra que está em Provérbios 24:10, que fala assim: se te mostrares fraca no dia da tua angústia, pouca será a tua fé. E falava. Eu disse: meu Deus, como eu não vou me mostrar fraca, Pai, nesse processo, nesse dia tão doloroso? Como é que eu não vou me mostrar fraca? Porque eu tô fraca, Pai. Eu tô fraca. Eu tô angustiada. Por quê? E eu entendi que a verdadeira força de alguém só é conhecido quando nós somos testados. E eu entendi que o Senhor me queria de pé naquele momento, independentemente daquilo que eu estava passando. Ele queria que a minha fé permanecesse, irmã Larissa. Porque se a minha fé não permanecesse naquele momento, eu não estaria aqui de pé. É fácil? Não. É muito difícil. E Deus, ele foi falando comigo no decorrer desse processo. E um dia eu acordei muito mal em casa. E eu nem queria me levantar na cama. Aí o Senhor, mais uma vez, ele falou comigo. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu estava sendo aperfeiçoada naquele momento, porque o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa quando você está forte, mas sim quando você está fraca. Eu falei: Deus, eu quero desistir. É doloroso, eu não estou suportando eu carregar tudo isso. E o Senhor mais uma vez falava: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraca, eu te faço forte. Porque não é sobre a minha força, é sobre a força de Deus. E se hoje eu falo assim, se eu estou de pé, é porque todos os dias Deus tem me aperfeiçoado. Foi fácil? Não. Eu estava conversando com a Rose essa semana e vem as cobranças. O pai dela cobrou algo de mim. Ela falou: se você não tivesse levado ela para lá, não tinha acontecido isso. Ele me culpou.
e vem. E eu falava assim, comentei com a Rose, será que se eu tivesse orado mais, Rose, ela tinha saído de lá? Não. Mas vem a cobrança. Não se trata de você orar, mas é sobre a vontade de Deus. E no meio desse processo todo, no meio desse deserto todo, a Nadir falou algo que eu não percebia, sobre florescer. Às vezes a gente está tão acomodada, às vezes a gente está tão focada na dor, que você esquece que você mesmo, naquele período de dor, você está florescendo. E naquela noite eu entendi que mesmo mediante a dor, o luto, eu estou florescendo. E Deus, Ele foi ministrando mais uma vez em Isaías 66:9, fala assim: sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nascem? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Então, o Senhor, Ele não causa dor. Ele não permite dor sem que Ele tire algo novo de nós. E eu entendi isso no sonho que eu tive há 1 ano. Estava comentando com a Nadir. Há 1 ano, antes de chegar aqui, eu tive um sonho com a minha filha. Que eu estava dentro de um quarto branco com ela vestida toda de branco e eu. E eu abraçava ela, e eu falava assim, não vai, minha filha. E ela falava assim, não, eu preciso ir. E eu escutava nitidamente uma voz falando: eu estou arrancando algo de você, do seu ventre, para que você volte a gerar, para que você volte a florescer. E eu falava assim, e eu gritava no sonho, né? Não, não, porque doía. As mulheres sábias já tiveram filho com a dor de parto. E eu senti essa dor de parto. Algo foi arrancado do meu ventre. E depois disso eu entendi que era minha filha que Deus iria arrancar de mim. Então tem dores que nós passamos, é porque o Senhor, Ele quer tirar algo novo de nós. Tem dificuldade que passamos, porque o Senhor quer algo novo da nossa parte. Às vezes nós estamos tão acomodados como igreja, que nós não queremos dar mais algo novo para o Senhor. E eu sempre fui muito envolvida na obra. Que tudo estava envolvida. Tudo. Eu sempre me escondi em Deus assim. Me envolvendo na obra de Deus. E eu falava assim, Deus, mas eu tô fazendo. Nessa época nós estávamos congregando noutra cidade. Eu estava no louvor, estava ajudando ali o pastor, estava visitando. Só que a gente acha, pastor, que isso é o suficiente para Deus. Deus, Ele sempre quer algo novo. Mas para isso, Ele vai causar algum desconforto na gente, Carol. Ele não te está... como é que se fala? Te fazendo passar por esses desconfortos à toa. Deus, Ele quer algo novo de mim, algo novo de você. Ele quer algo novo da sua igreja. Porque às vezes nós estamos muito acomodados num banco. Não, eu já fui fazer uma visita, eu já fui no culto hoje.
Tá bom demais. Não permita que o Senhor venha arrancar algo de você, para que você venha se posicionar. E o meu questionamento ao Senhor sempre foi: eu sempre esteve envolvido em tudo. Por que o Senhor fez isso comigo, Pai? A gente, como ser humano, a gente questiona. A gente não tem como você falar assim, eu não te questiona. É filho, é algo que foi arrancado de você. Mas eu sei que o fruto do meu ventre foi arrancado para que eu venha florescer, para que eu venha dar algo novo para o Senhor. Porque Ele sempre espera de mim e de você algo novo todos os dias. E tirar algo de você que você ama, dói. E como dói. E como dói. Geralmente a gente como é que fala? Que os filhos enterram os pais. Não os pais enterram o filho. E é muito doloroso. Isso eu falo assim que é um deserto que eu não desejo para ninguém. Só quem já perdeu alguém sabe a dor que é. Eu já perdi meu pai, mas não foi tão doloroso. Perdi meu sobrinho de 4 anos, foi muito doloroso. Perdi a minha filha, foi muito mais doloroso. Porque todos os dias eu vivo isso. Às vezes eu tô com saudade, eu vou lá no WhatsApp, onde a gente conversava, coloco o áudio para escutar a voz dela, me chamando de mãe. E eu sei que Deus, Ele me chamou para curar outras mulheres. Eu sei que Deus tem me levantado para curar outras mulheres. Porque quando eu falava assim, eu não sei o que eu vou falar. Não tenho. E o Senhor me falava: fala o que tu vive. E o que eu vivo é isso. Todos os dias. E eu pensava assim, nunca mais eu vou sorrir. Imagina. A alegria de Deus é a nossa força. Eu falava assim, nossa, nunca mais eu vou voltar a ser a mesma. Tem dias que a gente não tá, não. Mas eu todo dia eu declaro, a tua alegria é a minha força, Senhor. Porque como fala aqui, né? O deserto é um lugar solitário. Alegrarão disto. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. A gente sabe que no deserto é um lugar inabitável. Ninguém quer estar lá. Mas quando a gente passa o deserto com Deus, a gente floresce de qualquer jeito. Quando a gente passa a dificuldade com Deus, não tem como o Senhor, nos dar a vitória. E o Senhor me deu outra palavra. Sempre quando eu estou mal, Ele sempre me dá uma palavra e eu louvo a Deus por isso. Porque Ele nunca se manteve calado para mim. Eu falo assim que todos os dias Ele me consola. Todos os dias Ele me fortalece. Então todos os dias, igreja, o Senhor te consola. O Senhor te fortalece. Todos os dias Ele coloca um sorriso. Porque a minha alegria não depende daquilo que eu estou passando, mas de com quem eu estou passando. Eu estou passando com Jesus, eu estou passando com Cristo. Independente dos meus dias bons, dos meus dias maus, Ele que está comigo, é Ele que me faz sorrir, Ele que me faz soltar. Então, sempre eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu tenho vivido, porque
nesses 2 anos de deserto, eu tenho aprendido a ser a cada dia mais dependente do Senhor. Eu tenho me refugiado a cada dia mais no Senhor. Pensei em desistir várias vezes. Mas eu sei que se eu desistir, a minha casa cai. Se eu desistir, eu vou ser uma presa fácil para o diabo me tragar. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, o Senhor, Nadir, Ele me fala aquela palavra: há de você se olhar para trás. Há de você se olhar para trás. Eu sou o teu escudo, a tua coluna de fogo. E tudo o que precisares está nas palmas das minhas mãos. E uma vez eu pensei em desistir, pastor. E eu falava: eu não quero mais. Chega. E eu escutava uma voz, eu comentei com a Nadir, de muitas águas, de muitas águas. E falou isso para mim. Então, toda vez que eu estou no meu conflito, nas minhas lutas, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, Deus, Ele sempre me traz esse versículo. E eu falo assim que, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Eu não estaria aqui. E o Senhor me trouxe uma palavra lá em Jó. Uma manhã eu acordei e disse: hoje é daquele jeito, hoje é o fim. Hoje eu não vou conseguir não, Deus. Hoje, tá difícil. Não dormi à noite, porque tem noite que eu não consigo dormir. E eu acordei, fui fazer meu devocional. É uma segunda-feira. Estava eu em casa, tinha levado a Manoel para a escola. Aí eu fui fazer meu devocional. Nesse dia eu me tranquei toda em casa. A minha irmã até ficou preocupada comigo. Ela me ligava, só que quando ela me ligava eu estava orando, fazendo meu devocional, e ela estava preocupada comigo. E Deus me deu uma palavra lá em Jó 14:7, que fala assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morre no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. E essa palavra que o Senhor me deu naquela manhã de segunda-feira, aonde eu me acordei sem força, sem ânimo, com a esperança acabada. Eu dizia: hoje vai ser o fim, hoje está difícil. E o Senhor falava assim: ainda há esperança, filha. Você foi cortada, mas ao cheiro das águas florescerá. Quantos de nós não fomos cortados na caminhada, no meio do caminho? Quantos de nós não foram cortados? Cortes profundos
Que às vezes a gente fala assim, nossa, agora já era. E o Senhor vem sempre com uma palavra. Ainda há esperança, irmã Larissa. Ainda há esperança, pastora. Ainda há esperança, Eridiane. Ainda há esperança, Rebalaba, Xerebabás. Ainda há esperança, Rebalaba, Xerebabás. Ainda era balabás, xerebalabás, xerebabás, xerebalabás. Orebalabás, erebabás. Orebalabás. Arebalabás. Ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Eu fui cortada. E os cortes numa árvore, quando a gente dá, geralmente ela derrama. Não sei como é que fala aqui. Derrama, né? Algo ali. Eu falo assim, eu fui cortada desse jeito. Mas eu fui cortada pelo dono daquele que te reconstrói todos os dias. Eu fui cortada por ele. E eu falava assim, eu fui cortada pelo oleiro. Porque nós somos um vaso, Carol. Sábado eu falava de Jesus com uma cliente. E falava assim, eu estava meditando ontem. Quando a gente quebra, eu dei um exemplo de uma xícara para ela. Quando a gente pega uma xícara, a gente quebra, a gente joga fora. E sabe o que Jesus faz com a gente? Ele quebra a gente e nos refaz de novo. E ali ela foi ministrada. Eu do nada falei, ela foi tocada ali por Deus. Eu falei, para muitos, quando nós estamos quebrados, nós não temos mais serventia. Mas Jesus vai lá e Ele nos cata todos os nossos cacos e nos refaz para ser usado por Ele. Eu fui cortada, eu fui quebrada, mas mesmo assim eu não perdi a esperança. Mesmo assim eu continuei. Eu tinha de tudo para desistir. Eu tinha de tudo para ficar chateada com Deus. Mas não. Eu só louvei a Ele. No dia do velório da minha filha, a minha pastora, que era a mãe da fé, eu falo assim que foi um dos velórios mais lindos que eu já fui. Tanta gente passou por ali, que a minha filha era uma moça muito amada, muito meiga, muito doce. Era uma filha por excelência. E a pastora falava assim, pega o microfone, irmã Nelma. Ela começou a louvar. Adora, adora. Eu peguei sem força, estava meio adopada, tanto medicamento que eu tomei, e comecei a adorar o Senhor. E ali o Espírito Santo fez a obra também naquele lugar, Nadir. Num velório,
o Espírito Santo ele fez naquele lugar. E quando eu cheguei aqui, cheguei aqui numa terça e numa quarta eu vim para o culto. E o pastor estava ministrando a palavra. E falou: Manelma, sabe aquele louvor lá, Nelminha? Aí eu até me lembro qual era o louvor, pastor. O Senhor me pediu para me cantar naquela noite. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. E eu sem força nenhuma, eu sentei na cadeira com a Manu no meu colo e mais uma vez adorei o meu Senhor. Porque eu não deixei que as cortadas me fizessem paralisar. Porque muitas das vezes nós levamos algum corte do mundo e nós ficamos paralisados. Não, eu não vou para a igreja, não vou para o culto, não vou fazer isso. Não, aí que a gente tem que fazer para o Senhor. Porque só eu sei o quanto o Senhor já fez por mim, o quanto Ele faz por mim. Eu falo assim, só pelo Senhor ter me escolhido, ter me resgatado. Porque uma vez o Senhor falou para mim: eu te resgatei das mãos de Satanás para ser minha. Eu te chamo pelo teu nome. Hoje o Senhor chama você pelo seu nome. Hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor te restaura. Hoje o Senhor te coloca de pé. Porque você não é uma árvore infrutífera. Você é uma árvore que dá fruto. E eu entendi naquela manhã que eu fui cortada sim, mas pelas mãos do meu Senhor. No 8 fala assim: e se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quando nós temos raiz em Cristo, a gente pode passar por qualquer dificuldade, Nadir, mas a gente permanece. A gente permanece firme. Porque aquele que nos sustenta, aquele que nos segura, aquele que nos restaura é Jesus. E Ele está aqui neste lugar. E aos cheiros das águas é a presença do Espírito Santo. Porque não há deserto que a presença do Espírito Santo não vá, que você não volte a florescer. Porque o deserto é um lugar inabitável. Ninguém está lá. É um lugar de solidão, pastor. É um lugar de luta, de guerra. Muitas das vezes de esquecimento. Mas aquele que não te esquece está conosco. E não há deserto que a presença de Deus entre, porque aqui era água. E faz nós dar ramos. É uma nova plantação. Então, para finalizar, a esperança para nós. Eu não sei de que forma você foi cortada. Eu não sei o que você tem passado. Mas creia, você vai voltar a florescer mais uma vez.
eu voltei a florescer. Eu entendi naquela noite que mesmo cortada, eu estou florescendo no deserto. Eu não deixei que a dor me paralisasse, mas eu usei da dor para avançar. É por isso que eu entendi naquela noite, Nadir, que mesmo machucada, mesmo no processo de 2 anos nesse deserto, mesmo assim eu estou florescendo. Mesmo assim você está florescendo. Independente do deserto que você está passando, você está florescendo porque você está aqui sentada. Você está florescendo porque você está buscando ao Senhor. Você não deixou que as circunstâncias, as dores paralisassem, mas você avançou. Então, quando nós avançamos em Cristo, nós florescemos. E que esse versículo possa ficar gravado no seu coração essa noite. Que você sinta ministrada, assim como eu tenho sido, porque não parou. Continua. Minha pastora mandou uma mensagem para mim. A minha mãe da fé falou assim: filha, aquele que começou a boa obra, ele há de completar. E aquele que começou a boa obra em você, ele há de completar. Porque mesmo no deserto, nós estamos florescendo. E vamos dar muito fruto para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esse é o deserto, pastor, que vocês têm passado. Mas creia que há esperança para uma árvore cortada. Já foram cortadas muitas vezes, mas vocês sempre floresceram, porque vocês permaneceram. E florescer é isso, é permanecer em meio à dor, em meio ao corte, em meio às lutas. E eu creio que a obra que o Senhor começou aqui, na IEQ Novo Templo, ele há de completar na minha e na sua vida. Amém? Então olha aí para o seu irmão aí e fala assim: eu estou florescendo no deserto. Amém. Aplauda o nome de Jesus.